Saudações de colores, meu amigo. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindos aqui ao canal Fluminense Arretado. É isso aí. Fluminense fez sua primeira partida da temporada, estreou pelo Campeonato Carioca contra a equipe do Bangu e a gente vai estar comentando mais essa derrota do Fluminense para a equipe contra a equipe do Bangu, né? Nessa estreia de Campeonato Carioca, né? Um time do Fluminense. Mas antes de eu começar a comentar, pessoal, deixa aí o seu comentário. O que foi que você achou desse Fluminense? Então vamos lá, né? O Fluminense entra na partida contra a equipe do Bangu, entra com a escalação que na teoria até é a escalação titular nesse momento, com três zagueiros, ele tentando algumas variações, ele até falou que estava tentando fazer mudanças, né, dentro do próprio jogo, sem mexer na estrutura, mas muito me preocupa, né? Eu gosto da chegada do Felipe Melo, mas eu muito me preocupa ele e o André junto, né? Porque o André é difícil sair desse time. E aí o Felipe Melo tendo que jogar, eu acharia que ele jogaria melhor na zaga. E não foi isso que a gente viu hoje. O Fluminense tenta começar o jogo, né? Tomando a posse de bola, tentando controlar o jogo, mas com aquela dificuldade que a gente já vem vendo no Fluminense nos últimos tempos, a dificuldade de criação. E aí eu achava que o Fluminense ia começar naquela linha com os três zagueiros, mas não, o Felipe Melo joga um pouco acima da zaga, ao lado do André. E aí é onde eu vejo o problema, né? Porque realmente os dois são muito parecidos, são aquele volante camisa 5, sem muita qualidade para estar colocando o Fluminense para jogar, e só o Natan meio que isolado, até porque eles não sobem muito. Então fica os quatro ali, o David Braz, o Nino, o André e o Felipe Melo atrás da linha do meio de campo, um pouco à frente, sem ajudar muito lá na parte da frente da criação, e ficando o Natan muito sobrecarregado. E aí o Abel tenta esse time que eu acho que hoje ele tende que é padrão. Ele não pensa muito no Bangu, ele pensa em colocar o time que ele acha que hoje é o time que vai jogar, até porque ele não tem muito tempo até a pré-Libertadores, então ele já tem que estar mais ou menos com algo parecido. E eu entendo e respeito. Mas a desorganização e a forma que o Fluminense joga lembra muitos anos anteriores, a pouca mudança, né, que a gente vê assim. Tudo bem que é o primeiro jogo, e eu, particularmente, eu vou dar o direito de esperar o que o Abel realmente vai mostrar. Já que eu dei essa oportunidade para o Roger Machado, eu vou também dar para o Abel. Então, hoje eu não vou estar falando nada disso, eu entendo que o primeiro jogo é complicado. Geralmente essas equipes do Campeonato Carioca começam a treinar antes, mas não dá para destacar que o Fluminense foi muito incompetente na frente e a desorganização na parte de trás, principalmente no início do jogo, é muito visível. Então o Fluminense começa a criar não, tentar ficar mais com a posse de bola e começa a dar os vacilos, né? Porque o Fluminense não conseguia achar espaço naquela posse de bola, é, sem criação nem nada, acaba às vezes até cochilando. O Felipe Melo, acontece isso com o Felipe Melo, o Bangu aproveita muito bem para abrir 1-0. O Fluminense estava totalmente desarrumado naquele momento do jogo, a defesa do Fluminense dava muito espaço, o Bangu sabia explorar, parecia que quem tinha um padrão de jogo naquele momento era o Bangu, né? Tanto é que fica a sensação de que o Bangu tinha um padrão de jogo e oscilou pelo cansaço no segundo tempo. Mas tudo bem, tentava alguns lançamentos longos, teve uma outra melhor chance, ainda que o Marcos Felipe fez uma ótima defesa que salvou o Fluminense não de ter acabado o jogo já dali, de não ir para o segundo tempo sem esperança nenhuma. E o Fluminense, no primeiro tempo, limita-se a um bom chute do William Bigode, né, que passa raspando a trave. Depois daí também o William Bigode acaba sumindo bastante. E assim, o Fluminense zero perigo para a equipe do Bangu. O Marcos Felipe, quando eu falei, salva o Fluminense no primeiro tempo. E o Bangu, até uma coisa que eu destaquei nas minhas anotações, é que as poucas vezes que o Bangu tirou em cima, ganhou todas. Todas as vezes que o Bangu foi tirar em cima. Tanto é que no segundo tempo, eu vou até entrar nisso, mas o Bangu tirou muito pouco em cima do segundo tempo. Mas os dois lances que eles foram tirar lá em cima, ficaram com a bola. Termina o primeiro tempo ruim, né, volta ao segundo tempo, já começa a primeira mudança. O Luiz Henrique, que na teoria hoje é o melhor jogador do Fluminense, entra no lugar do Felipe Melo e começa a dar mais uma velocidade, começa a abrir mais espaço ali ele jogou na direita, porque a gente no primeiro tempo a gente sentia muito essa falta, né? Apesar de ser Samuel Xavier e dos Cris Silva a gente conhecer pouco, eles tiveram pouca assistência ali dos pontas, né? Na logo não tinha. Então ele meio que ficava um pouco isolado. Mas por muitas das vezes também tinham aquele espaço de ir até o corredor. Tanto é que acharam o Samuel muito bem, duas vezes ele não conseguiu nem levantar a bola na metade da canela. Mas também tem que falar que ali uma dobradinha ajudaria bastante ele. Então, com a entrada do Luiz Henrique, deu uma virada assim, ofensiva para o Fluminense, né? Que continuava muito bagunçado dentro de campo. Os erros de passe hoje
é assim, os erros de passe é uma situação de que o Fluminense tentou muito passe simples e de lado, né, para trazendo bola. Quando tentava uma esticada, um lançamento ou algo que levasse mais perigo para o Bangu, errava bastante. O tempo ia passando, o Fluminense acabava empurrando o Bangu um pouco para trás. Mas o destaque fica é que o Bangu, depois do 10 de segundo tempo, cansou. Você vê que os caras já não tinham mais força para tentar contra-ataque. O Felipe começou a querer mexer bastante. Então, e é normal quando o time dá mais time considerado menor. Quando ele tá ganhando, ele tem essa mania mesmo de recuar, até também porque fisicamente, na teoria, também está bem abaixo do Fluminense. Então, ele recua e parecia já não ter mais força. Então o Fluminense começa a subir, tirar mais em cima, mesmo fazendo uma marcação bem frouxa na parte de cima. Tudo bem que talvez ainda seja reajuste que ainda estejam faltando, mas o Fluminense não conseguia ser incisivo. Até que uma bela jogada do Luiz Henrique de fundo, ele dá a bola voltando, acho mais ou menos por volta dos 20 minutos, o Nathan chuta e começa o primeiro lance perigoso ali pro Fluminense. Então, o Fluminense até começou a ter umas boas chances, né? O Bangu só se fechava cada vez mais, tentando se segurar. E já nos minutos finais, o Fluminense faz uma pressão interessante, né? Interessante. Desorganizado, mas que sabia que tinha que tentar o resultado, então tentou. Teve um chute do Martinelli que foi para cima, então aparece algumas oportunidades, como foram a do Fred. O Bangu no segundo tempo, esperar. Tudo bem. O Fred tem um primeiro lance, né, que ele vai para o segundo jogador, cisca para um lado, cisca para o outro e acaba finalizando e a bola vai para fora. Então, tem o lance seguinte, que é o voleio do Fred também, que é um bom cruzamento do Pineda, que o pouco que jogou, só pela corrida já parece ser melhor do que o Samuel Xavier, né? Ele acerta um cruzamento e o Fred tenta o voleio. Os pontas, como eu falei, fez uma falta muito grande no jogo de hoje, quando coloca o Luiz Henrique lá, ele começa a sair jogadas para o Fluminense, só naquele lado, mas infelizmente ainda muito pouco, né? Tem o final do lance, o lance que era para ser pênalti, e o juiz não marca o pênalti, vira uma falta, que o Fred acaba batendo em cima do goleiro, né? Ele não é bom batedor, falta tirando, então soltou o pé em cima do goleiro, o goleiro fez uma defesa, e é basicamente isso. Fluminense ainda sem alterações, de organização tática, não deu para ver nada de verdade, não deu para ver variações. Até me preocupou a variação que ele tentou dar dentro de campo. Eu acho que se ele for jogar com o Felipe Melo, é melhor abrir o Nino, o David Braz e deixar o Felipe Melo no centro e não fazer esse 4-4-2, que como foi na maioria dos lances, né, Felipe Melo e o André, eu acho que acaba a criação do Fluminense. E aí ficava aquele toque ali dos quatro, aquela desorganização, e na marcação acabava dando espaço, né, porque tinha que correr todo mundo para trás, e correndo para trás o David Braz é lento, o Nino é lento, o próprio Felipe Melo já não tem velocidade, então complica bastante. Vamos lá para o destaque individual, porque coletivamente falando, taticamente não deu para ver nada. A gente viu que o Fluminense tentou no final uma abafa, mas uma abafa quando a equipe estava extremamente cansada, uma equipe que é menor, uma equipe que estava já com a qualidade técnica lá embaixo, exatamente pelo cansaço, e que só queria se segurar mesmo, né? Inteligente Felipe, que jogou um primeiro tempo muito bom, tentou ganhar no primeiro tempo, no segundo tempo segurou e deixou pela sorte e pela garra do time do Bangu, que também catimbou muito, caiu muito, fez o tempo parar. A gente sabe que o Campeonato Carioca, da forma que é a vaza, é dessa forma mesmo. Então vamos lá, os destaques aí individuais do Fluminense. O Marcos Felipe salvou o Fluminense, então uma nota 8 aí pro Marcos Felipe, porque salva o Fluminense com aquela bela defesa. Samuel Xavier, mais uma vez, só comprovando que não dá, não consegue levantar a bola na meia canela do jogador, mesmo sozinho, não sabe cruzar uma bola. Nino, David Braz não fizeram uma partida boa. O Bangu, pouco que tentou, conseguiu chegar. Já no segundo tempo não tentou, eles ficam tocando bola ali. Então eu vou dar uma nota aí 1 pro Samuel Xavier, vou dar uma nota 3, vou dar nota 4 e 4, Nino e David Braz. O Cris Silva, pouco vi, errou bastante cruzamento, não vi nada de diferenciado no jogador, também vou dar uma nota 4. O próprio Felipe Melo também entregue, então vou dar uma nota 3,5. O André é bem abaixo ainda, mesmo fazendo toda essa criação ainda, é atrapalhado pelo esquema tático, mas também não dá para passar o pano, vou dar uma nota 5 para ele. O próprio Nathan também, bastante apagado, tem aquela finalização, mas podia ter ajudado bem mais, apesar de eu achar que ele estava bem isolado, então vou deixar ele também na nota 5. O William Bigode tem uma boa finalização, mas depois some do jogo, não aparece mais para nada, vou dar uma nota 4. O Fred foi o jogador que teve mais chance da equipe do Fluminense, então vou dar ali um 5,5 para ele, mas ainda falta o gol, né? Mas ele tentou bastante também, teve aquela bola que é desviada.
que vai para fora. Tem o voleio dele que acaba não sendo muito bom, tem a batida de falta. Então, querendo ou não, as melhores chances do Fluminense são com ele, mas também é uma partida ainda abaixo. O Luiz Henrique também entra bem, acho que dava para ter jogado bem mais, talvez se tivesse mais um jogo, poderia ter ajudado muito mais, eu vou dar um 5,5 também. É isso, não dá para subir muita nota do jogador do Fluminense, Martinelli entra no final, eu vou deixar sem nota. O Caio Paulista ali bem no mesmo nível do Cris Silva. Então eu não esperava nada mais do que isso para a partir de hoje. Talvez não espere nada mais do que isso para a temporada, questão de organização tática, mas na vontade eu acho que vai ser isso, né? O Iago, que eu esqueci de dar nota também, eu vou dar um 5. Não tem como dar nota muito boa para ninguém hoje, né? Não tem como de verdade. O Fluminense perde para o Bangu. Agora o destaque que fica é que a gente sempre vem falando que o Fluminense tem que aproveitar bem a base, né, do Campeonato Carioca. E ele começa ano passado, aproveitando a base, com sub-23 em 3 jogos, aí recupera no campeonato. Nesse ano, né, o Abel começa com esse time para testar esse padrão em tudo, mas para garantir umas vitórias, para quando der no tempo da base, dos atletas da base entrarem mais tranquilos e poderem perder ali uma partida e tudo, não ter tanta pressão da vitória, né? E já com essa derrota de início, começa, quem sabe, lá na frente, quando a meninada precisar jogar, ou talvez nem ter a oportunidade de jogar, porque o Fluminense tem que vencer, e aí para vencer vai ter que colocar o time principal, e aí vai cansar o time principal. É complicado, essa derrota de hoje atrapalha bastante. Mas vamos dar essa dúvida aí pro Abel, vamos deixar ele trabalhar, vamos ver se ele tem realmente alguma coisa ainda dá para o futebol. Eu, particularmente, não esperava nada mais do que isso hoje. Não estou decepcionado, não estou zangado. Para mim era isso e talvez seja isso para a temporada. Então a gente tem que começar a encarar a realidade. É o melhor elenco que a gente tem, mas a gente ainda vê muita deficiência, ainda mais quando se fala em talentos individuais, né? Mas a gente fala disso aí em outros vídeos. A questão hoje é que o Fluminense perde a estreia do Campeonato Carioca para a equipe do Bangu. Então deixa aí nos comentários sua opinião, se inscreve no nosso canal e é isso aí, pessoal. Saudações tricolores, até os próximos vídeos. Valeu!